Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, é um privilégio poder, nesta noite, partilhar com vocês a preciosa Palavra de Deus. E eu quero convidar a todos para que abram comigo a sua Bíblia, no Salmo 2. Salmo 2. E terminada a leitura, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para considerarmos juntos esta passagem, por gentileza. Salmo 2 diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Eu gostaria de tratar com vocês sobre o seguinte tema: o trono de Deus não está abalado. O trono de Deus não está abalado. Bom, este é um salmo messiânico. E o que é um salmo messiânico? O salmo messiânico é aquele que é citado no Novo Testamento com referência a Jesus Cristo. É claro que, historicamente, esse texto tem a ver com Davi, mas ele vai muito além de Davi, e ele se cumpre de forma plena, completa e maiúscula na pessoa de Cristo. Aliás, este é o salmo mais citado no Novo Testamento. Ele é citado no Novo Testamento 18 vezes. Então, ele é eloquentemente um salmo que aponta para a pessoa do Messias, o filho de Davi, aquele cujo trono é inabalável, aquele cujo reino se estende de mar a mar, aquele que reinará para sempre. Hoje eu quero tratar com você sobre este assunto, porque, muito embora você não encontre aí no título do salmo a autoria, não há menção aí, como o salmo de Davi, como aparece, por exemplo, no Salmo 3, no Salmo 4, e sucessivamente, porque Davi, dos 150 salmos, ele foi autor de 72 salmos. Ficamos informados à luz de Atos 4, que foi Davi quem escreveu esse salmo. Então, aqui apresenta 4 verdades que eu quero destacar com vocês e a vocês nesta noite. 4 verdades que são tratadas aqui. Primeiramente, versos 1 a 3, a conspiração da terra. Segundo lugar, versos 4 e 5, o riso do céu. Terceiro lugar, versos 6 a 9, a vitória do Messias.
Em quarto e último lugar, versos 10 a 12, o conselho de Deus. Então é sobre esses 4 assuntos que eu quero tratar com vocês hoje na exposição desse texto. Vejamos então. Olha comigo, primeiramente a conspiração da terra, nos versos 1 a 3. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É interessante que o Salmo 1 retrata para nós que os piedosos estão se deleitando na palavra de Deus e meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Enquanto o povo de Deus está meditando na palavra de Deus de dia e de noite, os ímpios estão se rebelando contra Deus, se insurgindo contra Deus, irados, de punhos fechados, querendo destronar Deus, conspirando contra o Eterno. E essa oposição é rancorosa, é deliberada, é obstinada e ela também é confederada. Se você perceber, estão aí unidos, mancomunados, aliançados nessa rebelião contra Deus, os gentios, os povos, os reis, os príncipes. Então vamos olhar esse ponto aqui. Primeiro, olha comigo o verso 1, a fúria deles. Porque se enfurecem os gentios. O que você nota aqui é que os gentios, aqui, numa representação dos povos da terra, eles não estão apenas indiferentes a Deus, eles não estão apenas silenciosos em relação a Deus, não correspondendo ao amor de Deus, eles não estão passivos, eles estão ativamente irados, furiosos, enraivecidos, numa espécie de rebelião formada com o propósito de destronarem Deus e de se colocarem no lugar de Deus. Querem banir Deus da história, da vida, do trono. A ideia aqui desta fúria é a ideia de um mar tempestuoso, agitado, furioso, que se joga e se lança contra os rochedos. As nações organizadas, os indivíduos organizados, os homens em toda a sua organização representam essa rebelião contra Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção que a questão do ateísmo não é um ateísmo filosófico, não é um ateísmo teórico, é na verdade uma rebelião moral. O ateísmo é muito mais um problema moral do que um problema intelectual. Na palavra do apóstolo Paulo, os homens, a ira de Deus se revela contra os homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles não querem a verdade, eles não suportam a verdade, eles não suportam as leis de Deus, eles não suportam os princípios de Deus, e eles então ficam furiosos contra Deus. Esta é a linguagem que aqui está posta diante de nós. É uma rebelião moral, uma revolta contra as leis de Deus. Os povos todos estão irados contra Deus. Mas, em segundo lugar, olha comigo aí, no versículo 1, a parte B, que diz assim: e os povos imaginam coisas vãs. Pense você, o que é que eles imaginam? São coisas vãs porque ninguém pode imaginar nada contra Deus, conspirando contra Deus, se aliançando para tentar destronar Deus, banir Deus, matar Deus e ocupar o lugar de Deus e encontrar nessa empreitada qualquer sucesso. É uma causa perdida, é uma causa derrotada. E aí eles vão cogitando coisas vãs. Se você parar para pensar comigo, a história das filosofias humanas, as correntes filosóficas, é o homem lucubrando,
é o homem pensando, é o homem filosofando, é o homem criando conceitos, e desde o começo é o homem tentando banir Deus, afastar Deus, tirar Deus do caminho dele. Pense comigo no racionalismo. O homem é o supremo tribunal da verdade, que a razão dele não entende, ele rejeita. Então, rejeita os milagres, rejeita a Bíblia, rejeita a revelação. Pense comigo no iluminismo, que entroniza a Deus a razão. Não tem mais Deus, não tem espaço para Deus. Pense comigo no materialismo dialético. Não tem Deus, Deus não existe. Deus é um espectro humano criado para ser uma muleta para aqueles que não têm massa cinzenta. Pense comigo no freudianismo, que tenta explicar a psique humana sem Deus. Pense comigo no evolucionismo, que tenta explicar a origem da vida sem Deus. E de repente os homens vão criando filosofias, os homens vão pensando em coisas, ideias, mais ideias, e todas são imaginações vãs, infrutíferas, irracionais, para deslocar Deus do centro da vida e da história. É curioso como, lá no passado, entre os imperadores romanos, houve um deles que foi talvez o mais perverso, chamado Diocleciano. Foi aquele que estendeu a perseguição aos cristãos de forma mais ampla e mais profunda. Ele mandou cunhar uma moeda que constava com a seguinte inscrição: o nome dos cristãos está sendo extinto. E esta moeda circulou no império. Aquilo para ele era a grande vitória, aquilo para ele era o grande êxito, aquilo para ele era o grande sucesso. Vamos extinguir os cristãos, vamos extinguir o cristianismo, vamos matar essa ideia de Deus. Pois bem, logo depois, estava ali no prelúdio da grande vitória do cristianismo, e décadas depois, poucas décadas depois, o cristianismo foi declarado religião oficial do Império Romano. Ninguém consegue lutar contra o Deus Todo-Poderoso e prevalecer. Ninguém consegue tirar Deus do trono. Esta é uma causa perdida. Os cientistas, os filósofos, os pensadores, os céticos, os agnósticos, os ateus podem tentar, podem fazer barulho, podem alardear, eles vão cair e Deus continua no trono. Essa é uma verdade absoluta que não pode ser mudada. Mas veja você, em terceiro lugar, a oposição aberta contra Deus e o seu Messias. Olha o verso 2 comigo. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Preste bem atenção. Reis e príncipes, aqueles que detêm o poder, aqueles que têm a caneta dos decretos nas mãos, aqueles que fazem as leis. Oh, meus irmãos, isso não é coisa do passado apenas, isso é coisa ao longo da história. Reis e príncipes têm se levantado contra o Senhor, contra o seu ungido, nos parlamentos, nos palácios, nas cortes, na literatura, na grande mídia, no cinema, na televisão, no teatro. Os homens se levantam contra ele. Você está vendo isso todo dia no Brasil. Uma realidade da cristofobia se instalando no Brasil. Onde ser cristão hoje parece que você é um ser nocivo à sociedade. Os valores cristãos como se fossem coisas nocivas à sociedade. E se levantam, e se levantam, e se levantam contra o Senhor e o seu ungido.
a ponto de um livro que foi destaque na mídia há alguns anos, poucos anos agora, de Richard Dawkins, o patrono dos ateus, Deus, um delírio. E a mídia fez uma grande festa, e os chamados eruditos ateus disseram: está aí, agora nós vamos jogar uma pá de cal no cristianismo. Bobagem! Bobagem! Agora, você pode perguntar assim: qual é a motivação para essa conspiração contra Deus e o seu Messias? Olha o versículo 3, a razão está aí. Os príncipes conspiram contra o Senhor. Veja você, conspiram, é a coisa planejada, programada, orquestrada, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Eu chamo a sua atenção para isso, irmãos, porque o que o homem, o que o mundo, o que os reis, o que os príncipes, o que os pensadores, o que alguns cientistas agnósticos ou ateus, os filósofos ateus, ou os influenciadores de opinião pública ateus, professores universitários ateus, os formadores de opinião ateus estão rejeitando, é que eles não toleram ser governados por princípios, por preceitos, por normas, por diretrizes. Eles não querem mudar a sua conduta, eles não querem mudar a sua vida, eles não querem se submeter aos absolutos de Deus. É como você encontra lá na Torre de Babel: Deus mandou o povo se espalhar e povoar a terra, e eles se rebelaram contra Deus e tentaram juntar todo mundo ali, ficar ali e construir uma torre, desafiando a Deus, chegando até os céus, construindo um zigurate para que os deuses deles descessem, e para surpresa deles, quem desceu não foram os deuses deles, foi o Deus vivo e verdadeiro, para confundi-los. Ninguém pode desafiar o Deus Todo-Poderoso e triunfar. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer: quando o homem não se dispõe a mudar a sua conduta, ele procura mudar a sua teologia, para que essa teologia contemple a sua vida errada, justifique a sua vida errada, dê sustentação para a sua vida errada. E é exatamente por isso que essas pessoas estão conspirando contra Deus, porque elas não querem mudar de vida. Porque o cristianismo exige mudança de vida. E é por isso que o cristianismo é odiado, porque Deus requer santidade, Deus requer obediência, Deus requer submissão, Deus requer que o homem se dobre, porque só Ele é Deus e só Ele está no trono. Pois bem, queridos, vamos ver agora o segundo ponto, que é o riso do céu. Vamos ver como é que Deus reage a essa conspiração da terra. Será que o tom de Deus fica abalado? Será que Deus fica nervoso, roendo as unhas lá no céu, porque um cético, um ateu, um agnóstico blasfema, conspira, orquestra contra ele? Será que Deus fica assim perturbado quando uma corte aprova leis que vão de encontro à sua palavra, se chocando com a sua palavra? Será que Deus fica perturbado quando um país se declara ateu, quando um país se declara totalitário, quando uma religião seguida por milhões de pessoas persegue os cristãos? Será que Deus fica assim vulnerabilizado, fragilizado no seu trono? Vamos ver a resposta. Olha comigo. Versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Deus reage à conspiração enfurecida na terra com humor e desdém. Deus não está nem um pouquinho ameaçado. Deus dá gargalhada no céu, da tolice humana, do homem que é pó, querer se insurgir contra o Criador, o Todo-Poderoso. Deus não está ameaçado, Deus não está fragilizado. O ímpio, conforme a imagem do Salmo 1, é palha que o vento dispersa. Ele não tem raiz, ele não tem permanência, ele não tem densidade, ele não tem peso, ele não tem durabilidade, ele não tem permanência, ele está morto em si mesmo.
Deus ri dele, Deus zomba dele. Isso é tremendo, irmãos, porque Deus confunde os sábios e os céus triunfam sobre os principados e potestades arrogantes. Mas olha comigo o versículo 5. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Preste bem atenção, que Deus não é um ser passivo diante da conspiração da terra. Deus é o Deus que é santo e justo, e Ele não pode reagir da mesma maneira que Ele reage ao bem, ao mal. A verdade reage do mesmo jeito à mentira. Não, Deus tem a capacidade, por ser perfeito moralmente, de ficar irado contra o erro. Se o mal não produz ira no seu coração, você precisa repensar a sua vida. Se você é capaz de ligar um programa de televisão e ver as loucuras que se falam, e incapaz disso irritar você, você precisa repensar a sua fé. A injustiça, a violência, a maldade, a corrupção, a depravação moral, a inversão de valores morais deveria provocar em nós o que provoca no coração de Deus. Ele se ira ao ver isso. Agora preste atenção. O problema do homem ímpio é que Deus, na sua providência, não paga o mal na hora que o mal é praticado. Veja você, por gentileza, de novo, o que está escrito no versículo 5. Na sua ira, o que está mais escrito aí? A seu tempo. O ímpio faz o mal e escapa. Comete crimes e sai ileso. Rouba e desfruta o fruto do seu roubo. Mete a mão no erário público, escapa da cadeia, vai para uma prisão domiciliar, num apartamento de cobertura, com todo o luxo e com todo o conforto, e de repente ele pensa, bom, escapei, compensou, fiz o errado e estou usufruindo, e Deus dando corda, e Deus dando corda, e Deus dando corda, e o homem pensando que ele vai escapar, que o crime compensa, que o pecado compensa, que a desobediência compensa, que o mal compensa, que ele vai fazer tudo e nunca vai ter que prestar contas a Deus. Mas preste atenção no versículo 5, na sua ira, a seu tempo. Deus não precisa nem fazer não, só basta falar. Só basta falar, lhes há de falar. E a voz de Deus é poderosa. E a voz de Deus é como um vento impetuoso que sopra a palha em direção ao fogo. E não há esperança para o ímpio. E o dia do acerto de contas chega. E se você ler lá no Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17, quando esse dia da ira de Deus chega para o ímpio, ele está completamente desamparado, ele não tem para onde fugir. Ele não tem para onde fugir. A ira de Deus se manifesta. E Deus retribui a rebelião do homem no seu ato de loucura, no ato da sua loucura. Pois bem, o trono de Deus não está abalado. A rebelião da terra provoca riso no céu. A ira da terra provoca gargalhada no céu. Mas e Deus? Está com as mãos amarradas? Não. Veja o terceiro ponto dessa mensagem, que é a vitória do Messias. Vamos ver, por gentileza, os versos 6 a 9 comigo. Em primeiro lugar, versículo 6, o reinado do Messias. Confira aí, por gentileza, o que está escrito no versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, note vocês que enquanto os homens querem destronar Deus, conspirando contra Deus, quem toma decisão e constitui seu rei é Deus. E este rei é o Messias. E este rei é o nosso glorioso Salvador, que depois de vir ao mundo se encarnar, se esvaziar,
assumir a forma de servo, se humilhar até a morte, morte de cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus, está assentado à destra de Deus, tem o livro da história em suas mãos, e é Ele que está no trono, é quem levanta reis e depõe reis, levanta reinos e depõe reinos. Ele é o rei, Ele governa, Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Mas notem vocês que tem agora a filiação do Messias. Olha comigo, por gentileza, o versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Deus não tem sugestão, Deus não tem opinião, Deus não precisa fazer um conselho entre os homens para tomar as decisões, Ele tem um decreto. Um decreto. E está escrito: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. É claro que esta expressão não pode ser usada para Davi, essa expressão não pode ser usada para os anjos, como diz Hebreus capítulo 1. Esta expressão só pode ser usada para Jesus Cristo nosso Senhor. Como Deus, Ele foi eternamente gerado do Pai, da mesma substância do Pai. Nas palavras do Concílio de Nicéia, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Como homem, Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E Ele é o eterno Filho de Deus. Ele é Deus, da mesma substância de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, podendo realizar as mesmas obras de Deus. E é por isso que você vai encontrar no Novo Testamento essa expressão lá no batismo: tu és o meu filho, amado em quem me comprazo. Você vai encontrar essa expressão lá na transfiguração: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E nós amamos o filho, porque quem tem o filho tem o pai, quem não tem o filho, não tem o pai. Mas nota em terceiro lugar, a herança do Messias, aí no versículo 8, por gentileza. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Vamos entender isso aqui, amados, porque antes que houvesse mundo, o Filho, eternamente gerado do Pai, já tinha glória com o Pai. Então já era o Criador, Ele era o dono de todas as coisas, sempre foi. Portanto, esse texto não pode entender herança aqui como cosmos, que Ele mesmo criou e Ele mesmo sustenta. Esta ideia da herança aqui é uma ideia da redenção. E você percebe que Jesus Cristo, à luz de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, Ele morreu para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. De tal maneira que a igreja, você e eu, somos a herança de Jesus Cristo. Em outras palavras, você e eu, a igreja, somos o presente do Deus Pai ao Deus Filho. Ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Ele não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de comprar você e eu com o seu sangue, e você e eu somos o maior tesouro de Jesus, você e eu somos a herança de Jesus, você e eu somos a menina dos olhos de Jesus, você e eu somos a delícia de Jesus, em quem Ele tem todo o seu prazer. Você é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Mas notem, amados irmãos, quarto lugar, o governo do Messias. Olha o versículo 9 comigo. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Bom, essa palavra vara, ela é muito usada no contexto pastoril, né? Sobretudo lá no Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o pastor de ovelha usava a vara para duas finalidades. Ele usava a vara para dividir o rebanho, ele entrava, porque o redil armado com pedras lá no campo, os rebanhos ficavam juntos.
E o pastor conhecia suas ovelhas, e as suas ovelhas conheciam o pastor. Então ele entrava no meio das ovelhas, e algumas não eram suas, e com a vara ele ia separando e dividindo as ovelhas. Essa aqui é minha, essa aqui é minha, ele fazia isso com a vara. Mas a vara era um instrumento também de afugentar os lobos, os predadores das ovelhas. Depois a palavra vara, ela passa a ser usada num outro contexto. Ela passa a ser usada no contexto de arma e de símbolo de governo. E aí ela passou a ser chamada de cetro. E aqui o cetro ou a vara, para mostrar que as nações que se rebelam, as nações que estão iradas, as nações que conspiram, nações, gentios, reis, príncipes, são diante desse rei supremo como um vaso de barro, e esse rei tem na mão uma vara de ferro. Eu pergunto a você, o que é que um vaso de barro pode oferecer resistência a uma vara de ferro, nas mãos de um todo-poderoso e onipotente? O governo do Senhor Jesus Cristo não corre risco, irmãos. Nós estamos assistindo no mundo hoje governos totalitários, governos comunistas, governos ateus, governos que perseguem os cristãos, que matam os cristãos, que torturam os cristãos. Nós não estamos ameaçados não, irmãos. O nosso rei é o rei onipotente, é o rei que está no trono e é o rei que vai reger as nações com cetro de ferro. Bendito seja Deus! Nós seguimos o vitorioso, o soberano Senhor. A nossa vida está nas mãos dele. Aliás, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25, diz que ele vai reinar até colocar quantos inimigos? Todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Nem o diabo, nem o anticristo, nem o falso profeta, nem a grande Babilônia, nem o ateísmo, nem o comunismo, nem os ismos religiosos, muitos que surgem por aí, podem desafiar o Senhor Jesus Cristo. Todos ficarão debaixo dos seus pés. Louvado seja Deus. Nas palavras do profeta Daniel, capítulo 2, os poderosos reinos deste mundo, naquela grande imagem que Nabucodonosor viu, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os dedos de ferro e barro, representando os grandes impérios do mundo, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, e diz que uma pedra não lavrada por mãos vem e bate nos pés dessa estátua e toda ela vira pó. E esta pedra cresce e cresce e cresce e domina o mundo inteiro. Esta é uma representação do reino de Cristo. Todos os reinos cairão e o único reino que é reino eterno é o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. É curioso que e o Dr. Charles Spurgeon escreveu sobre isso, falando dos imperadores romanos que começaram a perseguir os cristãos, e ele faz uma pesquisa e faz um levantamento de 30 imperadores romanos, governadores de províncias e outros altos oficiais do poder romano, somando todos davam 30, e ele descrevendo como cada um deles morreu, uns assassinados por membros da família, outros envenenados, outros por suicídio, outros por loucura, outros por enfermidades horríveis, deixando para a história uma lição: ninguém pode resistir o Deus vivo e todo-poderoso impunemente. A loucura dos homens não pode ameaçar o trono de Deus. A fúria dos homens não pode abalar o trono de Deus. E aqui então, eu quero partir para o meu último ponto desta meditação, que é o conselho de Deus, e são 4 conselhos aqui descritos nos versos 10 a 12. Primeiro conselho:
Agora Deus aconselhando essas nações que estão furiosas e fazendo alianças entre príncipes e reis, entre os povos, para conspirarem contra Deus. Deus está agora dando um conselho para essas nações, para esses homens. Primeiro conselho: abra os seus ouvidos. Olha o versículo 10 comigo. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Olha, amados irmãos, o que Deus, tão gracioso, está fazendo. Ele está agora dando conselhos em termos de ordens, dizendo o seguinte: ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, abra bem os ouvidos, escutem, escutem. Quem está falando é o Deus Todo-Poderoso. Pare de resistir, pare de conspirar, pare de fazer armações com pensamentos vãos. Escutem, Deus está falando. Este é o primeiro conselho, preste atenção no que Deus está falando. Segundo conselho: não apenas abra bem os seus ouvidos, mas em segundo lugar, abra bem as suas mãos. Olha o versículo 11, a parte A. Servi ao Senhor com temor. Em vez de você conspirar, em vez de você cirar, em vez de você se rebelar, em vez de você blasfemar, em vez de você tentar tirar Deus do trono, pare com essa tolice e comece a servi-lo. Comece a servi-lo. Põe as suas mãos para trabalhar para o reino que vai permanecer eternamente. Terceiro conselho: abra o seu coração. Olha o verso 11, parte B. E alegrai-vos nele com tremor. Passe a amá-lo, passe a adorá-lo, passe a reverenciá-lo, passe a pôr o seu coração nele, para alegrar-se nele com temor. Não é alegria fútil, não é uma alegria rasa e epidérmica, é uma alegria com tremor, é uma alegria com reverência diante da sua majestade e da sua glória. Mas finalmente, quarto conselho: abra os seus lábios. Olha o versículo 12. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. A ideia aqui de beijar o filho é a ideia de: depõe as armas, renda-se, prostre-se, faça as pazes com ele enquanto é tempo, reconcilie-se com ele enquanto é tempo, enquanto você tem chance. Invoque enquanto está perto, busque enquanto você pode achá-lo. Beije o filho, se ajoelhe diante dele, confesse a ele como seu Senhor, faça as pazes com ele, reconcilie com ele, acerte a sua vida com ele, enquanto é tempo. Por quê? Porque está escrito o seguinte: para que se não irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Ou seja, o tempo de graça é hoje, amanhã pode ser tarde demais. Aquele que não aproveitar o dia da graça, enfrentará certamente o dia do juízo. E no dia do juízo, a pergunta do ímpio vai ser essa: quem suportará a ira do Cordeiro de Deus? O que eu acho maravilhoso é que esse salmo, que começa com a zombaria da terra, termina com a oferta da graça do céu. Este é o nosso Deus, rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Ele oferece a sua salvação até para aqueles que zombam dele, escarnecem dele e querem destroná-lo. Ainda essas pessoas, Deus está dizendo: pode vir, beije o filho, reconheça o meu filho como seu Senhor, reconcilie-se com ele, enquanto você tem tempo, acerte a sua vida com ele. O Salmo 1 começa com bem-aventurados.
felizes, muito felizes. E o Salmo 2 termina como o Salmo 1 começou. Bem-aventurados todos os que neles se refugiam. Eu não sei quantos de vocês estão nos acompanhando pela internet, mundo afora. Mas se até hoje você tem vivido longe de Jesus, se rebelando contra Ele, hoje é o dia de você se render a Ele. Porque lutar contra Ele é um caminho insensato, é uma loucura. E o final deste caminho é a condenação. Mas hoje é dia de salvação, é dia de perdão, é dia de reconciliação com Deus. Que Deus abençoe, amados. O trono de Deus não está abalado. O trono de Deus está firme, para sempre firme. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém.